Eu sou Maria Laíde Mendonça Rivera, cardiologista, e é um prazer estar aqui hoje conversando com os amigos do grupo do envelhecimento ativo sobre o envelhecimento e o coração. Eu vi recentemente uma definição do envelhecimento que serve muito bem para começarmos a nossa conversa. Nessa definição, a autora diz que o envelhecimento é um processo natural onde ocorrem mudanças biopsicossociais específicas associadas à passagem do tempo. No entanto, pode variar de pessoa para pessoa, determinado tanto por fatores internos quanto influenciados pelo estilo de vida, pelas características do ambiente e pela condição de saúde de cada um. Isso significa que o envelhecimento vai ocorrer para todos nós. E nele ocorrerão mudanças biológicas, mudanças psicológicas e mudanças sociais. E essas mudanças elas serão individuais. Cada um de nós vai vivê-las de forma muito personalizada. Tanto as mudanças reais como a percepção dessas mudanças que nós teremos. As mudanças serão determinadas por fatores internos, que são próprios da nossa genética e do nosso desenvolvimento, e também por fatores externos, que estão associados a todas as experiências que nos fizeram chegar até aqui. E o conjunto disso servirá para a construção das condições de saúde que nos trarão para esse processo do envelhecimento. E também, na minha opinião, ele será influenciado pelo cuidado dispensado a todas as condições de saúde que nós apresentamos nesse momento. Portanto, dentro desse espírito de que o envelhecimento vai acontecer, de que ele será o resultado de um conjunto de mudanças biológicas, psicológicas e sociais, é que nós vamos conversar sobre o coração dentro desse processo. O coração é o órgão responsável pelo percurso do sangue, bombeado através de todo o organismo, que é feito aproximadamente em 45 segundos quando nós estamos em repouso. Ele bate cerca de 110 mil vezes por dia, bombeando aproximadamente 5 litros de sangue por minuto. Nesse tempo, ele bombeia sangue suficiente, a uma pressão razoável, para percorrer todo o corpo no sentido de ida pelas artérias e de retorno ao coração pelas veias, transportando assim o oxigênio e os alimentos que as nossas células precisam. É, portanto, um órgão que é parte de um sistema crucial e essencial para a vida. Quando nós falamos, portanto, do envelhecimento do coração, nós estamos falando do envelhecimento desse conjunto que está associado ao coração e, além dele, apresenta as artérias e as veias. Um coração sadio bate, em média, 70 vezes por minuto. Mas, se nós estivermos em atividade, sabemos que esse número pode aumentar. Isso quer dizer que em torno de 100 mil batidas por dia, 3 milhões por mês e 37 milhões por ano é o que o coração pode fazer. O coração da mulher é um pouco mais acelerado. Ao longo de um minuto, ele dá 8 batidas a mais do que um coração de um homem. E nos recém-nascidos, ele pode bater até 120 vezes por minuto mesmo em repouso. O coração de um indivíduo de 70 anos já bombeou cerca de 300 milhões de litros de sangue e se contraiu cerca de 2 trilhões de vezes. São números inimagináveis. Portanto, é um órgão sobre o qual nós precisamos nos debruçar e cuidar dele para que ele continue fazendo esse trabalho extraordinário. E assim, é necessário que nós conversemos sobre o que faz adoecer o coração e também o que faz sobreviver o coração. O que faz adoecer o coração são fatores de risco que, no geral, nós precisamos conhecer para, se possível, prevenir. Quando eles aparecerem, que seja possível tratá-los
e ainda se eles causarem alguma mudança no funcionamento do coração, que seja possível a reabilitação. E o que faz sobreviver? Também são fatores protetores, né, que, quando reconhecidos, nos levam a aprender sobre eles, a incorporá-los como parte da nossa vida, de forma que o aprimoramento do cuidado permita que nós vivamos mais tempo. Dentro desse processo, nós necessitamos utilizar estratégias para a utilização do conhecimento sobre os fatores de risco e sobre os fatores protetores. E é importantíssimo que nós trabalhemos o nosso autoconhecimento, no sentido de que apenas nós podemos reconhecer e valorizar sintomas que chamem a atenção para o coração, como, por exemplo, a sensação de que o coração bate, a sensação de que ele está acelerado, a sensação de que a gente fica com falta de ar quando faz atividades, para que a nossa atenção ao nosso próprio corpo, ao funcionamento dele, nos permita o reconhecimento precoce de que algo pode não estar bem. É necessário, nesse caso, e sempre em termos de prevenção, buscar um atendimento especializado, porque é necessário nós termos a consciência de que esse autocuidado deve acontecer. Com esse profissional ou esses profissionais, é necessário fazer um plano de cuidados e comprometer-se com ele. E ainda manter a vigilância do cuidado contínuo com a própria saúde. E em relação à autoestima, é necessário que nós nos conheçamos, que tenhamos a paciência de entender que somos um ser humano único. Nós precisamos aprender também a cuidar de nós mesmos, amando-nos. E é necessário aceitar que não somos perfeitos. Precisamos perdoar a nós mesmos ao longo da nossa vida. É necessário continuar investindo no autocuidado, na esperança de que esse autocuidado nos permita viver muito tempo. E ainda é necessário que façamos escolhas que mantenham a nossa tranquilidade, porque a paz interior também é uma estratégia importante de autocuidado. E agora vamos conhecer um pouco sobre os fatores de risco que podem levar ao adoecimento do sistema cardiovascular e do coração. Envelhecer, inexoravelmente, pode levar ao aparecimento de doenças cardiovasculares. Mas esses outros fatores bem conhecidos, eles podem ser tratados porque envelhecer é impossível de mudar, né? Então, o hábito de fumar, o LDL, colesterol elevado acima de 130 miligramas, a hipertensão arterial e o diabetes mellitus são os fatores de risco mais importantes. Eles podem ser reconhecidos facilmente e hoje existem inúmeras estratégias não medicamentosas e medicamentosas que podem controlá-los. E esse controle ajuda a manter a saúde cardiovascular. Existem outros fatores que são considerados predisponentes porque eles aumentam a chance, por exemplo, da hipertensão, do diabetes e do colesterol elevado aparecerem. A obesidade, o excesso de peso, a obesidade abdominal, a falta de atividade física, são fatores que contribuem para o aparecimento daqueles fatores iniciais. E, além disso, a história familiar de pessoas que tiveram infarto e ainda fatores considerados psicossociais que apresentam uma importância cada vez maior, tanto no desenvolvimento das doenças do coração, como para o aparecimento dos eventos agudos, chamam a nossa atenção para o cuidado. Então, são eles a depressão, a ansiedade, o estresse crônico, o isolamento social e a personalidade competitiva que é tão conhecida do nosso mundo tão moderno. Além disso, chama-se a atenção para outras condições, como o triglicerídeo elevado e outras que são menos importantes nesse momento. Então, de uma maneira geral, o envelhecimento que pode levar ao adoecimento, ele pode ser melhor tratado
quando você conhece você mesmo, quando você aceita você mesmo do jeito que você é e aprende a cuidar de você nesse cenário. Então, em relação ao conhecimento, ao autoconhecimento, é super importante você conhecer os seus números, reconhecer a sua idade, saber qual é o nível da sua pressão arterial, da sua frequência cardíaca, o nível do LDL colesterol, do triglicerídeo, da glicose em jejum, do seu peso, altura para o cálculo do índice de massa corpórea, a medida da sua cintura. E eu penso que nesse momento da vida em que nós já trabalhamos muito, conhecemos muito da vida e estamos prestes a desfrutar do que a vida pode nos proporcionar, é importante também conhecer a sua conta bancária e desfrutar daquilo que você mesmo pode oferecer a você como prazeres na sua vida. É importantíssimo aceitar-se reconhecendo as suas necessidades de medicamentos, de suplementos alimentares, se forem necessários, as suas necessidades de atividades físicas, atividades mentais, atividades de relação social, as suas necessidades em relação a horas de sono, aos alimentos que lhe fazem bem, à qualidade das suas roupas e ao conforto que elas podem lhe proporcionar, e até a qualidade e o tamanho dos sapatos. Já não dá mais para sofrer com sapatos apertados, não é verdade? E é muito importante, em relação às suas necessidades, aceitar que você precisa da companhia de pessoas que lhe façam bem. Em relação ao cuidado, é importantíssimo você trabalhar sobre as coisas que lhe dão prazer, que diminuem o estresse, aumentam a alegria de viver, diminuem a chance da depressão se instalar. Por isso, é necessário você descobrir o que lhe faz bem, o que lhe faz sentir prazer de estar vivo. Ler, ouvir música, dançar, conversar, viajar, pintar, escrever, meditar, qualquer que seja a atividade que amplie em você a sensação de que é bom estar vivo, vai fazer bem para o seu coração. E em relação aos fatores de proteção cardiovascular, nós podemos conversar ainda sobre a importância do diagnóstico das doenças cardiovasculares que são próprias do envelhecimento e nós precisamos aceitá-las. A hipertensão, a elevação da glicose, a elevação do colesterol podem acontecer à medida que nós envelhecemos. E mesmo que sempre a nossa pressão tenha sido 12/8, talvez nesse momento ela já não seja mais e nós precisamos aceitar e tratar o que aparecer. É necessário o diagnóstico, o tratamento apropriado das doenças que forem diagnosticadas e também a reavaliação periódica desses diagnósticos e dos tratamentos que foram instituídos, e para isso você precisa da ajuda de profissionais de saúde. Existem inúmeras atividades que você mesmo pode, ao longo da sua vida, fazer para ajudar o seu coração a viver melhor. Então, em relação à dieta, é importantíssimo escolher a qualidade do que você come. Vocês já devem ter ouvido inúmeras orientações nutricionais, mas é importante comer em ambientes calmos, sem pressa, mastigar o alimento, consumir frutas, legumes e verduras, utilizar menos condimentos, menos frituras, menos gorduras, consumir menos sal e menos açúcar, beber em torno de 2 litros de água por dia, se você não tem nenhuma contraindicação para que isso seja feito, moderar a ingestão de bebida alcoólica e evitar refrigerantes e produtos industrializados. Essas são orientações gerais que, no final, terminam ajudando a controlar a pressão arterial, a reduzir a glicose do sangue e também a reduzir o colesterol. Em relação à atividade física, é extremamente importante lembrar que, à medida que envelhecemos, se torna cada vez mais importante uma avaliação cardiológica prévia ao início de um programa de atividade física. É importante sabermos a condição cardiovascular antes de nos lançarmos a um programa de exercício.
Se possível, construir com um profissional de educação física um programa de exercícios que seja individualizado, considerando que cada um de nós tem uma condição diferente do outro. Escolher um lugar adequado para a realização da atividade física, minimizando, por exemplo, a ocorrência de quedas, já não podemos nos colocar em risco. Utilizar roupas leves, hidratar-se e evitar exposição excessiva ao sol também são cuidados importantes, não só para a saúde cardiovascular, mas para a saúde em geral. Extremamente importante, como nós vimos, são os cuidados com a saúde emocional. Então, é importante manter uma atividade mental, porque essa atividade mental, ela nos ajuda a nos manter animados com a possibilidade de estarmos vivos e desfrutar disso. Mudar rotinas, experimentando novos hábitos, amplia também essa nossa possibilidade. Cultivar amizades, reservar um tempo diário para si mesmo, desfrutar, como nós vimos, de coisas que lhe dão prazer, lhe deixam feliz. Conhecer-se, aceitar-se, perdoar-se e amar-se e reconhecer as coisas boas da vida. Sabemos que elas existem e necessitam serem reconhecidas. Assim, eu entendo que à medida que envelhecemos, precisamos nos perguntar: é possível viver, sobreviver e não envelhecer? Não. O envelhecimento é parte do processo de estar vivo. É possível envelhecer e não adoecer? É possível. Não é 100% garantido, porque nós sabemos que o envelhecimento carrega a chance de qualquer um de nós adoecer, mas é possível nós nos cuidarmos. É possível prevenir ou retardar o adoecimento? É possível, reconhecendo os fatores que fazem adoecer e os fatores que permitem o retardo desse adoecimento ou o seu impedimento. É possível conhecer as causas das doenças? É possível, e hoje nós temos todo um mundo de informações à nossa disposição para isso e podemos conversar com os profissionais de saúde. É possível prevenir os fatores de risco para as doenças? Também é possível. É possível prevenir inúmeros dos fatores sobre os quais nós falamos hoje e o conhecimento vai nos ajudando na medida em que os prevenimos também o aparecimento das doenças que eles determinam. Por isso, considerando esse conjunto de fatores que fazem adoecer e de fatores que permitem a nossa proteção, é que nós vamos envelhecendo, na medida do possível, mantendo a nossa capacidade de sonhar e de construir projetos e de ir em busca de metas que nos deixem cada vez mais felizes com o fato de estarmos vivos. E esse conjunto de pessoas sempre me chama muito a atenção, porque se cada um de nós tivermos uma meta de prazeres, da busca da felicidade, de certa forma isso nos ajudará a manter a nossa autoestima e o nosso desejo de mantermos o nosso cuidado. Por isso vamos sim viver as aventuras que a vida nos oferece e para as quais nós estamos prontos, e somos capazes de vivê-las. Segundo a Organização Mundial da Saúde, idoso é todo indivíduo que tem 60 anos ou mais. A vida média do brasileiro, desde 1940 até 2019, passou de 45,5 anos para 76,6 anos, o que significa dizer que, depois de atingir a idade que determina o idoso, esse idoso tem pelo menos 20 anos a mais para viver. E é necessário que nós trabalhemos para que esses 20 anos sejam vividos com muita alegria de estar vivos e com muita possibilidade de continuarmos construindo e vivenciando os nossos sonhos. Eu deixo com vocês um poema do Mário Quintana que nos fala sobre a importância de nós vivermos esse nosso dia a dia. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas, já é sexta-feira, já é Natal, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos.
a única falta que teremos será a desse tempo que, infelizmente, nunca mais voltará. Então, não deixemos passar o tempo. Conheçamos-nos, cuidemos-nos e desfrutemos da vida. Obrigada.